Olá! Hoje nós vamos aprender e entender um pouco sobre o cônjuge. Aí você pensa, irmã Dilma, eu vi as características da mulher ideal, eu já vi as características do homem ideal e a pessoa com quem eu estou casada não tem essas características. E agora? Está perdido? Eu vou fazer a oração da magia que a senhora sempre falou nos 2 vídeos anteriores? Não, você não vai fazer a oração da magia, porque não existe a oração da magia para resolver tudo com um clique. O que existe é a oração da fé. Se você crê que o teu Deus pode mover os céus e a terra e que nada pode impedir o agir de suas poderosas mãos, então você pode abrir o livro de Efésios 5, no versículo 25, que vai falar de um esposo e de uma mulher, o funcionamento de um casal, e você vai reivindicar de Deus essas características, se valer a pena, porque existe característica em o homem que, além de ser tremendamente negativa, é crime, como, por exemplo, o marido que viola a sua esposa é crime. O esposo que faz tudo para denegrir a imagem da esposa, faz pressão psicológica, muitos até bate, então isto é crime. Nós temos a Lei Maria da Penha para proteger você. Aí você pensa, irmã Dilma, eu sou cristã, isto não é pecado? Vai demonstrar que eu não tenho fé no nosso Deus? Não, isto não é pecado. Pecado quem está fazendo é a pessoa que está lhe maltratando, porque esta pessoa era para cuidar de você. Este homem era para amar você como ama a si mesmo, como está escrito em em Efésios 5:28. O esposo deve amar a esposa como a si mesmo. Olha aqui. Assim também o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta, dela cuida, como também Cristo cuida da igreja. Então, se este homem não tem essas características de provedor, de cuidado, essa aqui é a característica de um esposo. As características do homem ideal para antes do casamento, eu falei no vídeo anterior. A característica da mulher ideal, que é ser honesta, ter caráter, ter honestidade, estão tudo no vídeo anterior, que eu peço, você entre lá, observe essas características, deixe seus comentários neste vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe seu like e leve este conhecimento para suas amigas, compartilhe esse link e vamos levar as informações. Por que que eu estou trazendo este conhecimento hoje? Porque ao lançar aqueles 2 vídeos anteriores, o homem, suas características ideal, e depois as mulheres, a mulher e as suas características ideal.
Só que, naquele contexto ali, era para a pessoa que estava conhecendo o outro, era para o homem que estava conhecendo a mulher e para a mulher que estava na fase do conhecimento do homem. E hoje é para um casal que já estão junto, que já estão casado. Pasme você. Tem gente casado há 30 anos, há 40 anos, e muitas das vezes dentro do nosso contexto religioso. Muitos com título cristão, que não ama a esposa, que não cuida dessa esposa, que não alimenta essa esposa. Veja bem, quando eu estou falando aqui, alimentar a esposa, não é você trazer o almoço, você dizer, eu já dei o almoço para ela. Não, veja bem, a sua esposa não é um gatinho que come 3 vezes ao dia. Não é também um porquinho. Não, a sua esposa, lembrando lá do Jardim do Éden, que Deus fez a esposa da costela do Adão e o casamento é uma ideia do coração de Deus para que o homem não esteja só, para que a mulher não esteja só. É uma necessidade de ambos, de estar junto com um e o outro. Se o esposo pensa na cabecinha dele, eu já dei a comida, mas você deu carinho para sua esposa, você supriu ela emocionalmente, você pensou nela, não sei, que precisa de carinho, que precisa de cuidado, precisa de ter as suas emoções preenchidas. Você pensou nisso? Porque a mulher, ela é a parte mais frágil de um relacionamento. O apóstolo Pedro diz que é para o homem cuidar desta mulher como parte mais frágil. Por que a parte mais frágil? A pessoa pensa que porque ela é mais frágil, ela tem que ser puxada de um lado para o outro. É para cá, é para lá, é para ali, é para colar. Não, isso aí é o cãozinho de coleira. Que você, quando quer ir para a praça, você leva. Quando você não quer, você deixa. Quando você quer, traz um biscoitinho especial para o seu cachorrinho. Quando você não quer, você diz volta e deixa ele em casa. A sua esposa não. A sua esposa é um ser emocional, é um ser psicológico e é um ser que precisa de cuidado, precisa de ser suprida emocionalmente, psicologicamente, sexualmente, porque muitos homens até pensam que a mulher, ela é uma decoração, outros pensam que é uma serviçal da cozinha. E não é. A mulher é a coroa do marido, diz as escrituras. E a mulher, como é para ser esta esposa? A esposa, está escrito que a esposa é para ela ser, a mulher seja submissa a seu próprio marido, como ao Senhor. Só que esta submissão não é que ela vai ser semelhante ao animal que foi adestrado. Senta, levanta, corre. Não. Esta submissão é uma questão de saber respeitar o marido, tem que respeitar. Tem que honrar o esposo? Tem que honrar o esposo. Porque uma mulher, ela tem muitos atributos e muito mais exigência perante a nossa sociedade do que o homem. Então, a mulher, ela deve andar em parceria com o esposo. Não deve ser uma mulher explosiva, uma mulher ciumenta. Essa mulher... Aí você vai dizer assim para minha irmã Dilma, a minha esposa não tem
nem a metade das características que a senhora falou. Que a esposa tem que estar bem cuidada, tem que estar cheirosinha. Aí eu vou fazer uma pergunta para ti, desafiadora. Tu quer uma mulher cheirosinha, mas você traz para ela um kit da Boticário? Você traz para ela os meios dela estar cheirosinha? Você é aquele homem que deixa tudo nas mãos da esposa. Hoje, muitas mulheres estão sofrendo ansiedade, depressão, mulheres estão infartando. Por quê? Porque além daquelas responsabilidades que já é de costume ser de uma mulher, cuidar de filho, manter casa arrumada, cuidar dela, fazer o almocinho, fazer tudo, além de tudo isso que ela já tinha, ainda foi acrescentado o empoderamento da mulher, mais um trabalho lá fora. E às vezes, na maioria dos casos, os homens não querem colaborar. É a história do início. Já comprou o almoço, tá tudo bem. Só que esta mulher, ela precisa de ajeitar cabelo, ela precisa de ir ao salão, ela precisa, se ela não puder ir contratar uma manicure, pelo menos ela tem que ter as ferramentas para se cuidar, porque ninguém é bonito assim. Às vezes a pessoa já nasce com esse atributo, a pessoa é bonita, né? É linda, mas só que por mais linda que seja a tua esposa, tu tirou da casa da mãe dela uma boneca linda, aí você na sua casa, você não vai cuidar dela, não vai ter os meios para cuidar dessa esposa, vai dar alimentação errada, como é que você vai ter a esposa bonita? Às vezes o homem diz assim, eu casei com uma mulher tão bonita e agora ela está assim, ainda posta nas redes sociais. A minha esposa antes e a minha esposa agora. Só que a esposa antes, ela tinha a família dela para cuidar dela. Ela tinha mãe, tinha pai, que dava condições dela se manter bonita, dela cuidar da aparência, né? E a mulher casa com aquele sonho ideal, que o meu esposo vai me amar, como Cristo amou a igreja, chega lá, coitada, tem que deixar de comprar a alface, as verduras, o legume, para comprar o shampoo. Ou deixar de comprar os cosméticos para comprar a alimentação dela, porque senão ela vai, olha, explodir. Porque só se lembram de trazer o quê? O pão, o salgado, o folheado. E quer a mulher magra? Quer a mulher bonita? Com esse tipo de alimentação? Não vai ter não, meu amigo. Infelizmente. Sabe o que é a pior? A pior não é isso aqui não, tá? É que diante de Deus, todos vão prestar conta do seu parceiro, da sua parceira. A mulher, ela tem que estar bonita, ela tem que estar cheirosa, ela tem que cuidar da casa, mas ela tem que ter condições para isso. O homem, ele mata a mulher emocionalmente, que a mulher, ela perde o estímulo de como é que ela vai cuidar, manter uma casa arrumada, linda, que ela tá tudo em cima dela. Ela leva a criança para a escola, ela traz as crianças, ela faz a tarefa, ela ainda vai trabalhar, ela tem que comprar tudo. Não, tem que ser parceria. Parceria, os dois têm que ser parceiro. Tem que ser parceiro. E como é que resolve? Imagina como é que eu vou resolver. Porque eu já estou casado, eu já estou casada e o meu cônjuge não tem essas características que a senhora falou. Então, se ele for uma pessoa que não seja narcisista, porque tem um narcisista que se acha muito superior e que não precisa de mudança. E aí tá muito difícil, porque este ser, ele se alimenta da destruição do outro. Então, você, marido, tem que tomar a posição, olhar o que está escrito em Efésios 5:28, né? E Mateus também 19, o 5 e o 6, diz assim, ó, o homem deixará pai e mãe e unirá sua mulher, e os dois se tornam um. Aqui é uma característica também do casal, que o casal, eles têm que morar só, tem que ter a privacidade deles, não pode estar dormindo com o filho na cama,
tem que ter o momento a sós, o momento do relacionamento dos dois. Foi para isso que casaram. Para ter uma vida em comunhão. Não é para ter uma vida individual. Cada qual cuida de si. Você está entendendo? Então, se você já está casado, casada, e você não vê essas características no seu parceiro, você não vê essas características na sua parceira, você agora, só Deus pode lhe ajudar. Só Deus pode ajudar. Porque a mão de Deus, ninguém pode impedir as mãos de Deus de agir. Mas lembrando que Deus, ele respeita o livre-arbítrio. Então você já está 5 anos casada, abrindo aqui a Bíblia, dizendo assim, olha, amor, você não está agindo como está escrito aqui. E ele não tem temor de Deus, porque os que temem a Deus não vai precisar esta conversa, porque você vai mostrar e vai dizer a verdade. Vamos mudar o nosso relacionamento. Vamos trabalhar nesta área. Vai reconhecer aquela falha, mas muitos e muitas não reconhecem a sua falha. Então tem que haver diálogo. Para a parceria, a primeira coisa que tem que ter é diálogo, é comunicação. Se você, a minha esposa não gosta de conversar, o que ela diz está dito, não volta atrás. Está ocupando qual é mesmo a dinastia? Qual é o trono? Que não volta atrás? Que não reconhece? Então, nem tem a honestidade, nem tem a ética, e nem tem o caráter, e nem tem a humildade, nem a empatia de pensar no outro. Não deveria ter casado, deveria ter adotado o celibato, ficado só. Porque quando alguém casa, fica em parceria, tem que pensar um no outro, tem que agir um no outro. Mas você sabia que em Colossenses 3,19 vai chegar o dia que Deus julgará os impuros, os adúlteros? Então você que está pensando assim, vou dar aquela puladinha de cerca, ela nunca vai saber, ela agora está feia, ela agora está fria. Veja bem, chegará o dia do julgamento, tá? Então é melhor sentar, conversar, botar em pauta as diferenças e procurar andar em comum acordo, tá? Você, mulher, pegue a mão do seu marido, se for de um contexto cristão, temente a Deus, abra a Bíblia, ore a Deus, porque Deus, ele é o Deus da bondade e da misericórdia. Eu gosto sempre de pensar naquela passagem de Sara, que quando Sara, ela viu o filho de Agar, o Ismael, tirando brincadeira desagradável com Isaac, ela pegou e disse, eu não quero o filho desta serva aqui. Põe para fora. E aquilo pareceu muito mal aos olhos de Abraão. Mas Deus disse a Abraão, não te pareça mal o que Sara disse, porque o que Sara está dizendo é fato. E eu estou com a Sara, porque só o Isaac será o herdeiro da promessa. Então, vamos buscar a Deus, minha irmã, para que Deus possa mudar a história. Vamos buscar a Deus, meu irmão, em espírito e em verdade. Eu sempre gosto de enfatizar nos meus vídeos que a espiritualidade, ela não é ritual, ela não é ritos. A espiritualidade é uma comunicação com o grande Yahvé, com o Deus do universo. Então, se você já está casado, já está casada, e o seu parceiro, sua parceira, não tem essas características, e se ele não é um ser que está te maltratando, não é um ser que te despreza, é um ser que tem pelo menos a metade dessas características do homem ideal, da mulher ideal, se una, dobre o joelho, busque a Deus em Efésios 5. E se você disser para minha irmã Dilma, eu não sou cristã,
eu não estou no contexto que a senhora está falando. Então, procura um psicólogo, procura um terapeuta, hoje temos profissionais que ajudam muitíssimo os casais, fazendo uma terapia, tendo ali uma conversa, aprendendo a lidar com o outro, aprendendo a lidar com o diferente. Você já leu alguma coisa, como funciona a cabeça de um homem? Você, homem, já leu alguma coisa, como é que é uma mulher, como é que funciona biologicamente o corpo de uma mulher? Você já parou para pensar que quando Deus ele criou o primeiro casal, o Adão ele fez total do barro, ele soprou no Adão e o Adão se tornou o homem. E eu observar que ele estava só, Deus pensou, não é bom que o homem esteja só. Então tirou apenas uma costela do Adão e fez a mulher. Isto aí é para pensar que Deus estipulou o casal para estar junto. Isso é para nós pensar a importância de termos comunhão. Tem gente que diz assim, eu tenho comunhão com Deus, e está intrigado com a esposa, não atende às necessidades dela. Então você, lamento lhe dizer, a sua comunhão com os céus está rompida. Lá em Pedro diz que não é para ter atrito, é para o homem honrar a esposa honrar o homem, e o homem ter o cuidado com a esposa como parte mais frágil, e cuidado, ter comunhão para que as orações não sejam interrompidas. Então, se você não cuida da esposa, se você não honra seu marido, tem mulher que o marido chega e diz assim, eu tô com fome, ela responde, tá no fogão, tô meio aleijado, faça isso não, se levante, vá servir seu esposo, porque se você namorasse com ele, você ia servir no melhor prato. Faça bonito, sirva seu esposo, cuide dele, porque assim como vai prestar conta ao homem, vai prestar conta à mulher, de como não cuidou deste homem, de como destratou, as coisas principais deixou de fazer. Então, um casal, quer dizer andar junto. Então, procure andar junto com o seu esposo, procure andar junta com a sua esposa. Aí, se você disser, irmã Gilma, o meu esposo não quer nada, o apóstolo Paulo diz que se o incrédulo não quer viver com a crente, que vá, que deixe ir, que Deus nos chamou à paz. Então, hoje nós estamos no Brasil e nós temos a honra de viver num país livre. Aí muitas mulheres estão sofrendo, sendo martirizadas, muitos homens também são oprimidos com mulheres ciumentas, mulheres também violentas, mulheres que negam o direito. Então, se não vale a pena, Deus instituiu as leis dos homens para punir o infrator e beneficiar o que anda no direito, o que anda na ética, o que anda na regra. Então, uma vez eu li uma frase, eu não lembro-me de quem foi, mas eu achei maravilhosa, que o autor dizia que ninguém verá Deus e nem se chegará aos céus sem ética e sem moral. Então, esquece. Servir a Deus e não cuidar da esposa, esquece esposa. Estou servindo a Deus e não cuido do marido, não o amo. Esquece. O teu primeiro compromisso para mostrar que tu serve a Deus é com a tua casa. Marido, o teu primeiro compromisso é com a tua esposa. Quando chegar diante do Senhor, o Senhor não vai te perguntar quanto tu tem. Quanto de tesouro tu acumulou na terra? Quantas cidades tu conquistou? Ele vai perguntar onde está a esposa que eu te dei. Que tu não cuidou, tu não amou, mas tu maltratou. Mulher, aonde está o esposo que eu te dei? Que tu não amou, não cuidou e não honrou. Então, este viés do casamento é mão dupla. O casamento não é feito com a mão só, porque vai sobrecarregar o outro. Casamento é parceria.
tem que sentar, botar os pontos e resolver. Se for caso de polícia, chame a polícia. Se for caso para psicólogo, chame psicólogo. Se for o caso dos dois darem as mãos e fazer uma terapia de casal, vá fazer uma terapia de casal. Se os dois andam em fé, conhecem a Sagrada Escritura, dobre o joelho, ajeite um altar, busquem a Deus. Busquem a Deus enquanto é tempo. Porque o nosso tempo é o presente, é o agora. Ninguém pode desperdiçar esse tempo, tá bom? Compartilha esse vídeo, deixa teus comentários. Se este vídeo te ajudou, compartilha com mais umas 3 pessoas e vamos junto levar o evangelho e levar o conhecimento. Não existe evangelho com uma vida toda destroçada, que nem a sociedade reconhece o ser como sendo um filho de Deus. Não existe ser de Jesus e não tem fruto, não tem... A gente olha, não vê nada, é um sepulcro vazio. Então eu não vou dizer que porque é evangélico, os casamentos são perfeitos, porque são 2 pessoas diferentes e são 2 pessoas com culturas diferentes que muitas vezes se unem no relacionamento. Mas a ética e a moral e a honestidade tem que ter em ambas as partes, dentro de um casamento. Se não está tendo isso, sente, converse, procure ajuda dos céus, procure ajuda com psicólogo, com psiquiatra, procure ajuda com profissional que possa te ajudar. Se você está casado com a mulher violenta, procure ajuda. Se não vê que não dá certo, meu filho, não estraga a tua vida não, porque ela é só uma. E Deus, Ele nos chamou à paz, tá bom? Então, aqui eu encerro as minhas orientações e que o Senhor nos abençoe e venha nos dar sabedoria e habilidade para andar aqui na terra com as nossas atitudes coerentes com o que a Bíblia diz. Obrigada.